Durmam com o meio mundo e o paraíso descerá à terra. Basicamente, foi esta a ideia dos progressistas, dos ateus, dos canhotos que orquestraram a revolução sexual. E aí, como estamos hoje, depois que todo mundo se libertou sexualmente? Destruídos. Todos. Mas parece que, em relação às mulheres, a ideia de ser vadia foi ainda mais destrutivo. Então, meus irmãos, como é que vocês estão? Beleza? É sobre esse tema que a gente vai falar hoje, certo? Até recomendo, fique até o final para você conseguir entender mais esclarecido, a gente poder bater um papo sobre isso. Tenho certeza que você vai achar interessante e você, moça, provavelmente isso também vai ser importante para você, tá bom? Vamos nessa! Dizia que os problemas emocionais surgem de uma crise entre a moralidade, e para ele, obviamente, Freud era ateu, a moralidade para ele, então, era uma ilusão, porque a moralidade é óbvio que vem de Deus, vem da religião. Para ele, então, as nossas crises, as nossas neuroses, os problemas emocionais surgiam basicamente assim. Aqui estaria a moralidade, a noção de certo e errado, e então o nosso ego, nosso eu, nosso superego. E havia um conflito, porque nossas paixões queriam sair, mas a moralidade não deixava. Então, nessa crise, surgiriam os problemas emocionais. Pois bem, hoje, a partir do advento da Revolução Sexual na década de 60, não tem mais moralidade. O homem está completamente livre. Nunca o homem foi tão livre para dormir com quem quisesse. E eu pergunto para você, os homens estão como neste estado em que se encontram? Como nós estamos agora? Nunca o homem foi tão infeliz. Milhares de divórcios depois, abortos, suicídio. Suicídio é a segunda causa de morte entre os jovens. Tudo isso nos mostra que os homens, depois de se libertarem sexualmente, estão infinitamente mais angustiados, problemáticos e insatisfeitos. Homens poderosos, eles foram destruídos ao se entregarem às suas paixões. Lembra de Davi? O homem que venceu Golias? Ninguém podia vencer Davi. Até o caso com Betseba, Davi era aparentemente invencível. Deus o abençoava em todas as suas jornadas, em todas as suas batalhas. Lembra também de Sansão? Ninguém podia com Sansão, mas Dalila pôde. Ou Dom Pedro. Lembra de Dom Pedro I? Homem poderoso. Um dos motivos que levou Dom Pedro a sair de nosso país tinha a ver com suas paixões, seu casinho com Domitila. Veja esses homens poderosos, aparentemente invencíveis, vitoriosos. Todos eles sucumbiram por conta de um rabo de saia. Mas e em relação às mulheres? Uma das ideias feministas era justamente esta aqui. Os homens nos oprimem. Ok. E eles também nos oprimem na vida sexual. Apenas eles têm direitos. Apenas eles podem ser vadios. Nós também queremos ter os mesmos direitos. Queremos ser como eles. Queremos dormir com o meio mundo, assim como eles são livres. Essa foi uma das ideias do movimento feminista. Uma perversão total. E aí? As mulheres hoje são... Elas reclamam o direito de serem... Gente, perdoa pela palavra, mas não sou eu que uso não, tá? São elas mesmas. Elas que usam a marcha das... Por aí vai. Então, como que as mulheres estão hoje? Depois que elas decidiram liberar geral, dormir com o meio mundo. As consequências do sexo livre são horríveis para todos, mas parece que são mais cruéis para as mulheres. Homens tendem a dormir com mulheres fáceis, mas a se casar com mulheres castas. Minha filha, a sua castidade, a sua virgindade é a sua força. Muitas e muitas mulheres se perguntam por que hoje faltam homens para se casar. Veja bem, o sexo sempre foi o prêmio para o compromisso. Mas agora, as mulheres dizem, não precisamos mais de compromisso. E aí os homens ouviram, como é que é? Não precisamos mais de compromisso para ter o prêmio? Já vamos ganhar o prêmio sem ter feito nada? E eles disseram, obviamente, homens sem vergonha, eu sei. Mas eles disseram, eba! E é por isso que hoje você encontra homens que não querem casar. Por quê? Ele já tem tudo. Ele já tem todos os benefícios de um homem casado, o sexo, sem precisar ter a responsabilidade. Elas perderam força. Antes, elas tinham o poder sexual em suas mãos. Hoje, elas não têm mais. A própria feminista, Sally Klein, reconheceu os prejuízos da revolução sexual. Ela disse que, no final, a revolução trouxe o seguinte: menos emancipação para as mulheres e mais legitimação para a promiscuidade masculina. Os progressistas estavam errados. O paraíso não desceu à terra com a liberação sexual. A boa e velha fé cristã estava certa. Um homem com uma mulher até o fim de seus dias. Isso é alegria, isso é também a base de uma sociedade. Afinal de contas, não há sociedade sem família. E não há família se a perversão sexual tomou conta de todos nós. Bom, então, meus amigos, o sexo livre destrói as pessoas, principalmente as mulheres. Desde o século passado, como eu já falei aí em alguns momentos, desde a revolução sexual, as ações feministas, que não eram ações a favor das mulheres. Eram, na verdade, a causa da mulher foi introduzida dentro de causas, na verdade, bem escusas, certo? Onde pessoas queriam, na verdade, dominar a sociedade, queriam destruir principalmente as células mais resistentes ao domínio, a rédea, que seria, nesse caso, seria quem? A família. Normalmente,
pessoas, indivíduos que estão dentro, que pertencem a uma família, são muito mais resistentes, principalmente pelo instinto de autopreservação de si, de sua família, do seu grupo familiar. Então, um meio de dominar as pessoas, óbvio, é atacando a família, separando, rachando, dividindo para poder conquistar. Então, quando você coloca uma guerra entre os sexos, a guerra entre o homem e a mulher, entre a mulher e o homem, você acaba tentando desvirtuar o que vem acontecendo muito hoje em dia, desvirtuar os jovens, acaba fragmentando a relação dos próprios filhos com os pais, acaba causando muito problema. E essa é uma coisa que vem acontecendo desde o século passado, certo? O sexo sem compromisso, o sexo fora de relacionamento sério, fora de casamento principalmente. Isso veio na verdade para poder corromper as pessoas. E você, mulher, é a mais prejudicada nesse caso. A mulher, ela possui um vínculo emocional com quem ela acaba se deitando, fazendo amor e outras coisas, né? Algumas palavras aqui eu vou evitar para a plataforma não acabar barrando o vídeo, certo? Mas com quem ela acaba se deitando. A mulher acaba criando um vínculo emocional muito mais facilmente do que o homem. Então, você, mulher, se você pensa que vai se deitar com vários homens e não vai sentir nada, não vai ter nenhum tipo de prejuízo, isso é um engano, é um engodo. Você está sendo manipulada para que depois o seu próprio psicológico e emocional sejam destruídos. E isso é perigosíssimo. Se para o homem a promiscuidade é perigosa, para a mulher ainda vai mais além, porque o mesmo risco que o homem tem, a mulher também tem. Só que aí vem a parte emocional, que acaba danificando muito mais na mulher, sem falar também no risco físico, já que a mulher pode engravidar. Então a mulher tem a ligação emocional com quem ela se deita. Também outro dia eu vi até uma colega nossa aí, né, que faz conteúdo digital, Bianca Lauri, ela comentando sobre que pesquisas aí descobriram que tem sistemas nervosos ali no colo do útero da mulher, onde quando você está se fazendo, né, tendo uma relação íntima ali, o ar que tem lá dentro comprimido, o ar acaba criando estímulos lá dentro do colo do útero, e isso causa também prazer à mulher. Então isso, naquele momento ali que ela está tendo intimidade com o homem, isso é um dos motivos de por que a ligação emocional ainda se torna mais forte. Então a mulher acaba sendo marcada por aquele homem, por aquele momento, aquele ato, aquela intimidade que eles estão tendo, e a ligação emocional surge, cresce, aumenta. Então são vários fatores que fazem isso. E pare para pensar numa coisa, meu irmão, minha irmã, vocês aí que estão assistindo. Se as pessoas estão tendo relação sexual de forma livre, desenfreada, sem nenhum tipo de limite, sem nenhum tipo de régua, quer fazer, então faz à vontade, quando quer, e etc e tal. Se as pessoas fazem isso, você percebe que o casamento, a união, a unidade familiar está ameaçada? Porque se as pessoas fazem isso sem precisarem estar casadas, sem quererem estar casadas, igual acontecia mais antigamente, né? Não tão longe assim, mais antigamente, se as pessoas têm acesso a tudo agora, por que elas vão casar? Se a pessoa pensa, por exemplo, o rapaz pensa, poxa, eu tô com a moça ali, mas eu tenho contato físico com ela, eu tenho relação íntima, eu tenho o afeto que eu quero, eu tenho tudo o que eu quero. Pra que eu vou casar? E a mulher, de certa forma, por mais que ela tenha dentro de si o desejo de casar, embora muitas digam que não, o que não é verdade, muitas digam que não, se ela também está tendo contato físico, o homem está ali, de certa forma, dando o que quer. A mulher, quando nova, ela não está lá muito pensando nisso em relação ao casamento, então ela sai fazendo aí a torta e a direito, né? Mas aí chega um momento que a cabeça dela, o corpo, a biologia, o coração, seja lá o que for, ela cai em si e agora ela pensa, vou construir minha família, certo? Mas aí que tá. Você pode se fazer tudo, os homens principalmente já ficam desestimulados, porque antes, até o século passado, por ali, o homem queria ter acesso à relação íntima com a mulher queria ter acesso ao afeto e proteção do homem. Então era feito o combinado, era feito a união, o matrimônio, né? O casamento, onde um oferecia o que tinha, que o outro queria, e o outro oferecia o que um queria. Então a intimidade que o homem queria, a mulher cedia, e a proteção, a provisão que o homem ia ceder,
para a mulher. Então era uma união onde os dois se complementavam, o que faltava em um, o outro acabava cedendo. Mas se as pessoas vivem agora fazendo tudo isso sem nenhum tipo de compromisso sério, você concorda que as pessoas vão começar a pensar mais 2 vezes, 3 vezes, 10 vezes, vão pensar muito mais se deve realmente se casar? Isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé. E perceba quão grande também faz parte dessa armadilha tão grande que vem acontecendo número de DSTs maior, como o nosso amigo pastor ali falou. O número de DSTs aumentou drasticamente, certo? Número de filhos indesejados. Quantos? Óbvio, casais que têm filhos que não foram planejados, mas muito mais do que isso, quantas mães solteiras existem? E aí você vai poder dizer, é culpa da mulher, é culpa do homem. Foram os dois, né? Foram os dois que fizeram sem estar ali casados, sem estar num relacionamento sério. Então a culpa é dos dois. Mas é o que já está incrustado na sociedade. Não preciso casar, tô namorando, já posso fazer. Aliás, nem isso. Né? Tem um aplicativo aí, né, que o pessoal sabe, que você se inscreve lá, clica o botãozinho lá, dá um match, joga pro lado, marcou, fez. Você nem conhece a pessoa. Tem gente aí que no primeiro dia que tá encontrando alguém, já tá indo pra cama com a pessoa. Então nem precisa mais estar em relacionamento para a pessoa ter relação íntima. Então, mães solteiras, pais solteiros, filhos não planejados, maior risco de DST e maior risco de DST para a mulher. A mulher tem mais probabilidade de contrair do que o homem. O número de divórcios aumentou muito. E, óbvio, tanto divórcios que são dados entradas com homem como com mulher. Só que hoje quem mais dá entrada em divórcios são mulheres. O número de abortos também, por causa dos filhos não planejados, o número de abortos aumentou incrivelmente. Eu fiz um vídeo aqui falando sobre aborto, certo? Se você quer complementar aí o conhecimento sobre esse assunto, sobre o que eu falei, ver o que eu falei, dá uma recapitulada aí em alguns vídeos atrás que eu mandei, mas o número de abortos aumentou muito. Por quê? Porque as pessoas estavam engravidando muito mais do que antes. E por que estavam engravidando? Porque estavam praticando muito mais relação íntima do que antes e fora de compromisso. Isso é uma armadilha, isso é um tiro no pé. Isso é um tiro no pé para você, mulher, e um tiro no pé para você, homem. Percebam o ambiente que criaram, as circunstâncias que criaram, onde vocês dois estão sendo enganados, onde vocês dois estão sendo manipulados para deixarem os seus instintos biológicos falarem mais alto. Vocês, na verdade, estão agindo como escravos dos desejos de vocês, os desejos mundanos, os desejos carnais. E vocês são seres pensantes, racionais. E, como a Bíblia, a Escritura Sagrada já diz, você tem que possuir domínio próprio, controle próprio. Quem não domina a si mesmo é dominado por qualquer um e qualquer coisa. E com esse negócio aí de sexo livre aí que todo mundo vem fazendo, o número de antidepressivos que está sendo utilizado aí nos últimos anos é incrivelmente alto, bateu recordes comparados a décadas anteriores. O número de antidepressivos está sendo enorme, gigante. E a maior parte das pessoas que usam, adivinha, são mulheres. O maior público de uso de antidepressivos são mulheres. As mulheres são mais sensíveis na parte emocional, na parte psicológica. E é como eu falei minutos atrás. A mulher tem uma inclinação à ligação emocional mais fácil do que o homem, principalmente na hora da relação íntima. E promiscuidade gera todo tipo de distúrbios psíquicos. Gente, acorda. Acorda. É só vocês verem os indícios, o resultado do que está acontecendo com a sociedade e vocês vão perceber por que as coisas estão acontecendo. É só vocês compararem a sociedade hoje a uma geração atrás, 30 anos atrás, a mais 60 anos atrás, a 90 anos atrás. Só é vocês compararem como as coisas são feitas hoje, como eram feitas antes e quais são os resultados. E uma coisa, não estou entrando aqui em mérito de julgar se está certo ou se está errado, não é esse o caso, certo? Mas você, mulher, principalmente, saiba de uma coisa, aliás, você deve lembrar disso. Aliás, você talvez deva saber disso. Um homem, quando ele vai ir para uma relação casual, vai para um encontro casual, ele pouco está se importando com a sua história, com o seu passado. Ele não está nem aí. Mas quando ele vai procurar um relacionamento duradouro, se é o caso de você estar fazendo isso, você está procurando um bom homem para construir uma família, se juntar, o homem geralmente olha para trás na história da moça, na história da mulher.
o passado importa para ele. Então ele vai querer uma pessoa com menos experiências sexuais. Se possível, o que hoje está muito difícil, certo? Se ele puder casar com uma mulher virgem, ele vai dar prioridade a isso, certo? Um ou outro fala que não quer virgem, mas porque não quer uma pessoa inexperiente, mas quer uma pessoa com menos experiência do que as outras pessoas. Mas você pode apostar, se tiver ali uma pessoa que teve grandes experiências, muitas, médias, ou uma pessoa que não teve nenhuma, uma moça virgem, ele muito provavelmente vai dar prioridade a essa moça virgem. Então, se você teve um histórico de parceiros aí muito grande, saiba que uma parcela dos próprios homens não vai querer se relacionar de forma séria com você. E óbvio que você também tem o direito de escolher se você é virgem ou se você teve poucas experiências. É óbvio que você tem o direito de exigir um homem que seja virgem ou que tenha poucas experiências. Você sabia, vendo algumas pesquisas aqui que alguns colegas nossos aqui colocaram aqui na plataforma, você sabia que em alguns países o número de homens até 30 anos que chegam virgens, que não tem relação íntima, chega até 30% deles? Você já pensou? Um país, por exemplo, tem 1 milhão de jovens entre 20 e 30 anos. 30% deles nunca tiveram relação sexual. 300 mil homens. Eu tô falando 1 milhão. 1 milhão aqui em São Paulo capital tem 12 milhões de pessoas, né? 1 milhão para um país, então são milhões de homens que estão virgens até os 30 anos. E o número de mulheres, na verdade, o número de mulheres é ao contrário. É pífio, é menos de 5%. Então isso significa que as mulheres estão se deitando com homens, estão indo para a cama muito antes dos próprios homens. E os homens não estão indo, seja lá porque querem ou não. Na verdade, é porque muitos deles não estão conseguindo, porque a disputa entre os caras mais bonitos, os shads, né, os mais bonitos, aquele de status mais altos, as mulheres disputam muito esses caras e hoje as mulheres estão com um nível de exigência muito alto, mesmo que ela não esteja nesse padrão. E os homens aí medianos ou abaixo da média, esses homens acabam ficando de lado, de escanteio, certo? Então, e tem um monte de homem desse aí, mediano ou abaixo da média, esperando uma boa moça para poder ter um relacionamento, mas as moças estão aí correndo atrás do bonitão, do garanhão, e geralmente elas cedem e vão pra cama com esse homem, né? Mas esse homem, na verdade, não vai querer um relacionamento sério com ela. E elas ficam frustradas, ficam todo tipo de sentimento ruim que a moça pode ter. E na verdade ela continua insistindo no mesmo tipo de cara, enquanto tem um monte de bom homem aí que não faria isso com ela, mas ela não quer esse tipo de homem. Mas, resumindo, se você está procurando um homem aí para poder se relacionar, ter um relacionamento sério, homens valorizam o histórico da mulher, onde ela tenha poucas experiências ou nenhuma. Isso é uma informação para você. Se você acha isso importante, você pode fazer bom uso dela, certo? Boa moça. E acorde, o feminismo não veio para te ajudar. O feminismo está usando você. Ele está te usando para poder destruir famílias. A família que você normalmente, se nós tivéssemos um século atrás, muito provavelmente a maioria das pessoas teriam família hoje constituindo, estariam casadas. Não é o caso. Hoje tem mais solteiros do que casados. Muitas pessoas aí com filhos sem estarem casados. Pessoas com todo tipo de problemas, solitárias, carentes, pessoas de 20, 30, 40, 50, mais anos. Pessoas aí que estão com depressivas, pessoas que estão com crises aí psicológicas, psíquicas, e isso é um problemaço. E não caia no discurso feminista. Ele na verdade quer usar você para destruir a sua vida e na verdade esse discurso aí de empoderar você, de que você pode isso, pode aquilo, na verdade ele só está jogando você para outra direção, para você se afastar cada vez mais daquilo que você, dentro do seu coração, provavelmente sabe que deveria ser o rumo, a estrada que você andaria. Então pense bem, não deixe que essa ideologia perversa te use e acabe com a sua vida. Bom, meus amigos, então por hoje é só vou pedir aí o apoio, né? Poxa, vai te custar nada, né? Se inscreve aí no canal, deixa seu like aí, aciona o sininho para não perder vídeo. Vou agradecer muito aí pela sua força, tá bom? Um grande abraço.